Boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Estamos começando mais uma edição do OCP Fatos e vamos repercutir os assuntos mais importantes dessa manhã, como, por exemplo, estados dão calote e governo federal, como avalista, teve que pagar 725 milhões e 600 mil reais para alguns estados. Supremo Tribunal Federal rejeita habeas corpus protocolado em nome de Roberto Jefferson. Polícia Federal prende mulher com mais de 2 quilos de cocaína em bagagem. Cobra nos coloca de novo no cenário nacional. Condenado o homem que tentou tirar a vida de 2 policiais em Porto União. Após denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, 6 pessoas são condenadas por tráfico de drogas em Jaraguá do Sul. Fiquem conosco. Esta edição do OCP Fatos já está no ar. A União pagou 725 milhões 640 mil reais em dívidas atrasadas de estados no mês de outubro, segundo o relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito e recuperação de contragarantias, que foi divulgado ontem em Brasília pelo Tesouro Nacional. Do total, 424 milhões 580 mil reais são débitos não quitados pelo Estado do Rio de Janeiro, 78 milhões 630 mil Goiás, 58 milhões 540 mil de Alagoas, 57 milhões 330 mil do Rio Grande do Sul, 50 milhões 850 mil do Maranhão, 46 milhões 410 mil do Piauí, 9 milhões 290 mil do Rio Grande do Norte. Neste ano, já são 7 bilhões 410 milhões de dívidas de entes subnacionais honrados pela União. Ou seja, os estados não pagam e a União tem que pagar, porque é avalista. Os que tiveram os maiores valores pagos foram os estados do Rio de Janeiro, 2 bilhões 690 milhões de reais, Minas Gerais, 1 bilhão 980 milhões e Goiás, 1 bilhão 140 milhões. Desde 2016, a União realizou o pagamento de 49 bilhões 320 milhões de reais em dívidas garantidas. Além do relatório mensal, o Tesouro Nacional também disponibiliza os dados do painel de garantias honradas. As garantias representam os ativos oferecidos pela União, representado pelo Tesouro Nacional, para cobrir eventuais calotes em empréstimos e financiamentos dos estados. Os municípios e outras entidades também entram nessa lista, e essas dívidas são com bancos nacionais ou instituições estrangeiras, como o Banco Mundial, por exemplo, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Como garantia das operações, a União é comunicada pelos credores de que não houve a quitação de determinada parcela do contrato. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem que você acha que está pagando essa conta? Claro que somos nós. E outra coisa, por que isso acontece? Por que os estados gastam mais do que arrecadam, né? Então, existe um descontrole entre a arrecadação e as despesas. Geralmente, a maior despesa se trata de despesa com pessoal, porque este país, os estados, às vezes os municípios, o próprio país, são transformados em cabidaços de emprego, né? Todo mundo, os apaniguados, vão tirando uma boquinha e esse dinheiro sai do nosso bolso, como de hábito. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou habeas corpus protocolado em nome do ex-deputado federal Roberto Jefferson, preso por atirar contra policiais federais que cumpriam um mandado de prisão contra ele. Na decisão, que foi assinada no dia 3 de novembro, só divulgada ontem, Fachin não analisou o pedido de liberdade e entendeu que o recurso era incabível por razões processuais, entre elas, de não ter sido solicitado pela defesa de Jefferson. O pedido foi protocolado por um advogado de Tupã, no interior de São Paulo. No dia 27 de outubro, para quem não se lembra, Jefferson foi preso em flagrante pela Polícia Federal após oferecer resistência ao cumprimento de mandado de prisão decretado pelo ministro Alexandre de Moraes. O mandado foi expedido depois que o ex-parlamentar
publicou um vídeo na internet no qual ofendeu a ministra Carmen Lúcia com palavras de baixo calão. Lembrando o seguinte, não é por este vídeo que ele foi preso. Ele foi preso pelo descumprimento de decisão judicial que o proibia de estar em redes sociais. Antes de ser preso em sua casa no município de Comendador Levi Gasparian, Roberto Jefferson deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram até o local. Em função do episódio, ele foi indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio. Jefferson está no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Falando em Polícia Federal, a Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, prendeu uma passageira tentando embarcar em voo para Portugal com droga oculta em sua bagagem. Eles acham que passa ainda. Policiais federais prenderam uma brasileira de 36 anos que tentou embarcar em um voo para Lisboa, em Portugal, cujo destino final seria a cidade de Paris, na França. A passageira havia despachado uma mala contendo mais de 2 quilos de cocaína ocultos em fundos falsos. A suspeita foi apresentada à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. O volume de drogas ilícitas apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo, no período de janeiro a outubro de 2022, soma mais de 2.500 quilos, volume recorde se comparado aos totais dos anos anteriores. Aqui em Santa Catarina, e nós particularmente aqui em Jaraguá do Sul, viramos notícia de novo, e tem a ver com a fauna, a flora, enfim, a natureza. Uma cobra jararaca de aproximadamente 1 metro de comprimento foi resgatada com uma corda presa no pescoço pelos bombeiros voluntários aqui de Jaraguá do Sul. Uma corda no pescoço. Não é bichinho de estimação, né? O biólogo Christian Rabock, da Fundação Jaraguense do Meio Ambiente, foi acionado para tirar a corda do pescoço da cobra, que é um animal peçonhento, a jararaca, viu? Um vídeo flagrou o momento em que o biólogo segurou a cobra com a mão, ainda vou trazer esse rapaz aqui, e com a outra liberou o laço do pescocinho da cobra. O Rabock considerou a situação uma das mais estranhas e esquisitas do resgate da fauna que ele já presenciou. Dá uma olhadinha no vídeo. A cobra está com uma cordinha no pescoço. Alguém tentou pegar a cobra, segundo a avaliação do próprio Rabock, né? O animal não estava machucado. Agora, é um perigo, né? É gostar de correr risco. Nós já falamos aqui uma vez, nós vamos lembrar de novo. O que fazer caso você seja picado por uma cobra? Primeiro, não se deve amarrar o local, né? Um torniquete pode aumentar o risco de necrosar o local e resultar até em amputação. Não se deve cortar o local, fazer perfurações ou sucção na expectativa de vou tirar o sangue ou o veneno. Não faça isso. O local da picada deve ser lavado com água e sabão. A vítima deve ser levada o mais rápido possível para o hospital. É importante tentar identificar a serpente. Pode ser por foto, inclusive, se possível, né? Porque isso facilitará para a escolha do soro antiofídico a ser aplicado. A pessoa pode ligar para os bombeiros através do telefone 193 ou com a polícia através do 190, que aciona a polícia ambiental. Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o SAMU 192, falando bombeiros 193, ou se dirija ao hospital público mais próximo. Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, que é o CIATOX, pelo telefone 0800 643 5252. Aqui em Jaraguá do Sul, o telefone da Fujama, que faz a captura, é 3273 8008, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas. Cuidado, viu? Estamos chegando aí num período de calor, verão, e a incidência de cobras nesse período é grande aqui na nossa região, uma vez que estamos cercados por matas por todos os lados. Olha, a tese do Ministério Público de Santa Catarina, acatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto União, na sessão plenária de júri, resultou na condenação de Gilberto Machado por tentativa de homicídio qualificado pelo crime praticado contra policial militar
e pelo crime conexo de disparo de arma de fogo. Ele foi sentenciado a 8 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado. Segundo detalhe a denúncia, o crime aconteceu no dia 31 de agosto de 2020, por volta de 21h50, no bairro Vila Verde, em Porto União. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, quando chegaram no local, os agentes de segurança flagraram o réu atirando com seu revólver calibre 22. Ao receber voz de abordagem dos agentes de segurança, Felipe André Fernandes Dias e Fábio Roger Pechebella, Gilberto, eram os dois policiais, Gilberto empunhou a arma, mirou na direção dos policiais militares e efetuou o primeiro disparo e fugiu do local. Ao ser perseguido, ele mirou novamente na direção dos policiais militares, disparou pela segunda vez. Já abrigado em sua residência e ao perceber a aproximação dos policiais militares, ele apontou a arma mais uma vez e atirou contra as vítimas. Aí a arma falhou, 22, né? E ele foi preso pelos agentes. O promotor de justiça Augusto Zanelato Júnior, que atuou pelo Ministério Público de Santa Catarina, diante do Conselho de Sentença, destacou que o réu apenas não consumou seu intento homicida em razão da má pontaria, ruim de tiro, e mau funcionamento da arma de fogo e também da pronta reação por parte dos policiais militares. Além dessa condenação, no dia 5 de novembro, o Gilberto Machado, o acusado, já havia sido condenado em 2018 pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. É gente boa, né? E uma última informação, já que estamos falando de condenações, a segunda vara criminal da comarca aqui de Jaraguá do Sul acatou a denúncia conjunta da terceira e da oitava Promotorias de Justiça e condenou Sidney Corrêa de Oliveira, vulgo Dick, ou Agamenon, Daniel Luiz Bastos, vulgo Duende, Daniele de Abreu, Maurício Alves Fischer, Viviane Pilê dos Santos e Joyce Franciele Pilê Pereira, por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas praticado entre os anos de 2018 e 2019 no bairro Rio Mole, aqui em Jaraguá do Sul. Os réus Sidney e Daniel também foram condenados por pertencerem à organização criminosa, recebendo um aumento da pena em virtude de empregarem armas de fogo na atividade, e Sidney, um outro aumento de pena por exercer posto de comando do grupo, aqui em Jaraguá do Sul. De acordo com a ação penal pública, o acusado Sidney, que era o representante da cúpula da facção na região norte de Santa Catarina, mesmo preso na penitenciária industrial de Joinville, há vários anos, exercia a função de comando coletivo dos demais integrantes da facção na região de Jaraguá do Sul, orientando a distribuição e a logística de entorpecentes comercializados na cidade, além de outras atividades criminosas realizadas pela mesma facção. Ainda sob o comando dele, e também do Daniel, que fazia parte da facção, esse Daniel era o intermediário das ordens do Sidney. Daniel era responsável por controlar e armazenar armas de fogo de propriedade da facção. Essas armas eram utilizadas em infrações penais, eventuais confrontos com facções rivais ou até mesmo para a realização de atentados contra órgãos policiais e outros órgãos públicos. E essas moças também, que nós citamos anteriormente, estão metidas pelo meio, viu? Todo mundo fazia parte da quadrilha. O grupo criminoso realizava a venda, combinava a entrega de entorpecentes por WhatsApp. Olha que coisa mais interessante. Todas as drogas comercializadas eram fornecidas pelo Sidney. As penas de cada um dos réus, se somadas e combinadas, por exemplo, como no caso do Sidney Corrêa de Oliveira, 36 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 5.549 dias de multa, o que equivale a R$ 203.463 pelos crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O Daniel Luiz Bastos recebeu pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, 712 dias multa, o que equivale a R$ 26.106 pelos crimes de integrar organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. A Daniele foi condenada a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 817 dias de multa.
somando R$ 29.956 pelo crime de associação para o tráfico de drogas. O réu Maurício Alves Fischer foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e recebeu a pena de 9 anos e 11 meses de reclusão em regime fechado, além de 1.536 dias de multa, o que equivale a R$ 56.320. Viviane Piledo Santos foi condenada a 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias de multa, no regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 817 dias de multa, somando R$ 29.956 pelo crime de associação para o tráfico de drogas. A réu Joyce Franciele Pide Pereira, por ter cometido o crime de associação para o tráfico de drogas, recebeu a pena de 3 anos e 6 meses em regime semiaberto e ao pagamento de 817 dias multa, o que equivale a R$ 29.956. Da sentença, cabe recursos e os réus, por estarem em liberdade nesse processo até o momento da condenação, com exceção do Sidney, que já se encontra preso em razão de outros processos criminais. Então, esses em regime semiaberto poderão recorrer em liberdade. Tá? Segundo os promotores de justiça que trabalharam no caso, somente com o trabalho em conjunto das promotorias e o setor de inteligência da Polícia Militar é que se permitiu a aplicação das penas aos integrantes dessa organização criminosa, notadamente a um dos seus líderes, mesmo estando recolhido no sistema prisional. Por enquanto é isso, nós voltaremos logo mais às 18h45 com uma nova edição do OCP Fatos. Claro, já estamos esperando por vocês.